Glórias a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido ao Senhor. Louvo a Deus pelo privilégio, pela honra de nessa noite estar aqui como a mensageira do Senhor. Eu lhes cumprimento com a sublime, doce e preciosa paz. Paz que excede a todo entendimento. Paz que hoje nos reúne aqui como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo. Eu louvo a Deus por, nesta noite, a presença soberana de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. É presente em nosso meio, é real em nosso meio. E eu quero nessa oportunidade ser a boca de Deus aqui nesse lugar. Quero ser uma profetisa na sua vida, na sua casa, na sua história. E eu lhes convido a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura, começando pelo verso de número 16. Um texto que, na minha avaliação, é o coração da palavra. Ele diz, esse texto ele fala sobre quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos para deixar a terra e subir aos céus após ele sabia da sua crucificação se aproximando, e ele começa a preparar o coração dos discípulos. E os discípulos estavam já meio entristecidos e meio aflitos e se questionando, preocupados como seria sem a presença de Jesus Cristo. E ele consola e conforta os discípulos dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Podem tomar assento, meus queridos irmãos, igreja. Hoje temos um culto que está sendo ofertado pelo grupo de adolescentes da igreja. E eu quero parabenizar a igreja, os pais que estão acompanhando os filhos que vieram mesmo sem os pais, mas tudo isso só faz com que nós a cada dia tenhamos mais certeza de que aqueles que já experimentaram ou quem tem o desejo de viver experiências com Deus, de ser mais íntimo de Deus, ter um relacionamento mais próximo, mais chegado com o Pai, esses são aqueles que têm desejo de estarem na casa de Deus, aqueles que valorizam estar na casa de Deus, aqueles que amam e têm culto para ofertar a Deus. Quando a igreja se reúne em celebração, esse é um culto congregacional que é somado com o meu culto, com o culto da irmã Dalva, com o culto dos adolescentes, dos obreiros. É um culto de cada um que forma um culto congregacional, né? E nesse culto individual que eu venho para ofertar a Deus, quando eu entro aqui, eu já tenho em mim
que eu vou estar aqui com um único propósito: ofertar um culto de adoração e gratidão e louvar a Deus pelos seus feitos. E nesse contexto de adoradores, de celebração e de oferta, é que nós vamos caminhando e entendendo que, se não houvesse uma ação direta do Espírito Santo, nada disso seria possível. Nada disso. Porque enquanto Jesus esteve aqui, ele caminhou com os discípulos, ele orientou, ele ministrou, ele ensinou, ele curou, ressuscitou, fez milagres, multiplicou os pães e os peixes, e tudo isso foi uma convivência de um Deus soberano, mas num verbo encarnado como humano, para que pudesse até experienciar uma vida de humanidade e compreender as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas limitações, a nossa pequenez. E quando ele chega nesse contexto de se aproximar da crucificação, ele começa então a preparar os discípulos. E quando a gente olha para esse capítulo 14, ele começa: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não se angustie, não se desespere, não tenha medo, não tente buscar outras alternativas para preencher a minha falta, porque ele começa a dizer aos discípulos: eu preciso, e chegou no meu tempo de subir aos céus, para que se cumpra tudo que foi dito de mim e do meu Pai e do Espírito Santo. E aí ele faz ele faz não é uma análise, mas ele chega fazendo uma psicanálise, preparando o coração dos discípulos, e ele dizendo assim para eles: olha, não precisa temer a minha ausência, porque ela não será um abandono. Eu não vou lhes deixar órfão. E quando essa palavra órfão é uma palavra muito forte, porque o órfão, o primeiro sentimento que ele tem é de desamparo, é de estar desprotegido, é de perder a segurança, é de estar só, é de não ter ninguém que o ame de forma... Eu digo sempre que nós temos algumas certezas nessa vida, mas uma delas é o amor dos pais pelos filhos. Essa é uma certeza plena. Assim como o amor de Deus é pleno, a gente tem uma certeza de morte que é plena e tem uma certeza absoluta que é o amor de pai e mãe para com filhos. E é nessa garantia que Deus diz a eles: eu não vou lhes deixar órfãos, eu não vou lhes abandonar, eu não vou me esquecer, eu não vou desamparar, eu não vou retirar uma palavra, uma vírgula de tudo que eu falei. E todos os meus ensinamentos durante esse período foram só para que vocês possam, nessa experiência terrena, vislumbrar tudo que tem no céu de uma forma perfeita, enquanto você está vivendo aqui e tendo experiências ainda no mundo imperfeito, com seres humanos imperfeitos. Eu quero que você tenha uma amostra de como será a eternidade, mas num contexto de perfeição. Como será viver num mundo perfeito? Como será ser uma pessoa perfeita? Como será conviver com os perfeitos? E Jesus, ensinando a eles, ele diz que jamais eles precisariam ter medo ou receio de estarem só. Em nenhum momento, em nenhum tempo, em nenhuma das situações ou das circunstâncias, Jesus diz a eles: não se sintam só, porque eu não vou lhes deixar desamparados, mas eu rogarei ao Pai, ou seja, eu vou, mas o Espírito Santo vem. Jesus não, ele diz assim: olha, enquanto eu estiver aqui na terra, o Espírito Santo não virá, eu preciso ir para que o Pai libere o Espírito Santo, para que ele venha
e fique aqui fazendo um ministério, um papel de consolador. Ele usa esse termo de consolador, mas esse termo ele é muito mais amplo, porque Jesus usou um termo, o mesmo que João usou lá na primeira carta, em 1 João 2 e 1, eu acho, 2,18, quando ele diz assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, não se desespere, não corra para longe de mim, não se intimide, não se esconda, não fuja, porque você tem um advogado junto ao Pai. Ou seja, Jesus dizendo, não importa o que você faça, não importa o que você tenha dito, ou o lugar que você esteja, não importa. O que importa é que você não precisa ter medo de mim, porque eu não estou aqui como juiz agora, nem como um promotor, um acusador, mas eu estou como um advogado. E quando ele usa esse termo, quando ele diz, eu estou aqui como um advogado, e a mesma raiz que ele usa, e ele vos mandará um consolador, ele está dizendo, virá um que vos ajudará a atravessar toda essa jornada até a completação final da vossa salvação. Algo que ele trouxe dizendo assim, olha, você vai ter fraquezas, você vai errar, você vai pecar, você vai se entristecer, você vai se magoar, você vai ficar aflito, você vai sentir medo, mas em tudo isso eu quero que você se lembre, o Espírito Santo, esse que virá como consolador, ele vem como ajudador também, e ele vos ajudará nas vossas fraquezas e nos vossos delitos. Ele diz, você não precisa ficar buscando algo que você não tem enquanto humano, a perfeição. Ele diz, enquanto você for humano, só o Espírito Santo, o perfeito, só ele poderá agir na tua vida, trabalhar no teu caráter, instruir a tua alma, de forma a você caminhar no caminho perfeito até a completação da sua salvação. É só o Espírito Santo. E se não tem Espírito Santo, não tem vida cristã. Não se concebe vida cristã sem Espírito Santo. Sem Espírito Santo não haveria igreja, porque quem faz a comunhão é o Espírito Santo. Quem provê a comunhão é o Espírito Santo. É Ele que comunga o meu espírito com o espírito da igreja. É Ele quem comunga o céu com a terra. É Ele quem traz do coração de Deus para o meu coração o que Deus tem para nós hoje. O Espírito Santo é aquele que revela tanto os céus quanto a terra. O Espírito Santo, ele tem, eu digo assim, a capacidade e a competência de revelar todo o mistério de uma glória que nós nunca vimos, mas o nosso coração anseia por ele, porque o Espírito Santo diz que lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá mágoa, não haverá morte, e toda lágrima será enxugada, e todo pranto cessará. É o Espírito Santo que comunica isso ao nosso coração. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma influência, ele não é uma abstração teológica, ele não é uma ideia, ele não é uma luz, ele não é uma, como a gente ouve às vezes, né? Ele não é um guia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tão importante quanto o Pai e quanto o Filho. Ele não é menor porque ele é a terceira pessoa, ao contrário, Jesus
ele vai ficar aqui, porque aqui ele precisa caminhar ao seu lado, ele precisa te orientar, ele precisa dominar a sua impulsividade, ele precisa dominar a sua natureza, ele precisa dominar o temperamento, ele precisa colocar trava na sua língua, ele precisa limpar os seus olhos, ele precisa trabalhar os seus ouvidos, de forma que você seja um instrumento de luz e de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Todo ser humano anseia por algo superior, todo ser humano, porque ele tem uma necessidade de saber que tem uma, digamos assim, como a gente ouve muito, uma entidade que me guia, que me orienta, que me livra, que me guarda, que fecha o meu corpo, que faz isso, que faz aquilo. Isso nada mais é do que a necessidade de Deus. E não reconhecendo a necessidade de Deus, busca-se substitutos. E nesses substitutos nós vamos encontrando uma perversão espiritual. Ou seja, eu digo assim, olha, uma decadência dentre os valores que são espirituais, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos, desde a mais tenra idade dos nossos filhos, a mais pequena idade, nós já precisamos ir orientando eles que o Espírito Santo tem tanto valor e tanta importância na nossa vida e na vida da igreja, como Deus e como Jesus Cristo. Tem um livro de João Bevere que eu acho ele maravilhoso. Ele é um teólogo e ele escreve muito sobre o Espírito Santo, e ele conta várias experiências da vida dele, mas tem uma frase dele que essa é forte demais. Ele diz: o Espírito Santo é a pessoa mais importante no mundo hoje, é a pessoa mais importante, mas é a mais ignorada pela igreja. É triste, é muito triste, porque quando nós nos submetemos a viver o padrão do Espírito Santo, a viver o modelo do Espírito Santo, eu preciso permitir que Ele controle os meus anseios e as minhas decisões. Eu preciso permitir que o Espírito Santo tenha autoridade sobre mim. Quando nós, olhando para o contexto da palavra de Deus, para nós vivermos hoje uma vida, porque é fácil buscar poder, não é? A gente ouve muitas orações: dá poder, enche de poder, faz isso, faz aquilo, e acontece. Mas o que a palavra de Deus diz, que poder sem relacionamento com o Espírito Santo é falácia, não existe. Ele diz que a gente pode fazer e acontecer porque a palavra é viva e poderosa, porque ela tem autoridade sobre tudo e todos. Mas o que a palavra diz é que naquele dia, quando todos havemos de passar ante o tribunal, alguns vão chegar lá e Jesus vai dizer: não te conheço. Mas nós expulsamos demônio, fizemos isso, curamos enfermo. Mas você vai falar, Jesus vai dizer: você fez tudo isso porque você usou o meu nome e a minha palavra é vida e poder, mas você não lhe conhece. Por quê? Porque faltou uma vida de intimidade, faltou um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu só sei que sou pecadora, eu só sei que cometi alguma coisa que entristeceu a Deus, porque o Espírito Santo vai dizer, porque o Espírito Santo vai revelar. Não, eu, Genilda, não tenho esse discernimento para fazer algo e ser acusada naquele momento: você pecou,
Você não devia, você ofendeu a Deus, você entristeceu a Jesus Cristo. É só o Espírito Santo que tem esse discernimento para trabalhar no ser humano e dizer a ele: você é pecador, você errou. Nessa ânsia que todo ser humano tem de Deus, de algo superior, é que nós vamos entendendo que o Espírito Santo, ele veio para dar forma a essa necessidade. O Espírito Santo veio para revelar quem é Jesus agora, assunto ao céu, e toda a eternidade que aguarda o arrebatamento dessa igreja. O Espírito Santo é quem prepara a igreja para o arrebatamento. O Espírito Santo é quem vai entregar essa igreja nos braços de Jesus Cristo. Quando Deus der o start e Jesus descer até as nuvens, o Espírito Santo subirá com a igreja. Esse é o papel dele aqui na terra, acompanhar a igreja até quando entregá-la nos braços do Pai. Dá para imaginar esse dia? Tem horas que eu fecho os olhos e eu fico assim meio que viajando, como os outros dizem, né? Viajando meio que no espaço. Mas eu posso contemplar a grandeza, a beleza e a glória que será quando o Espírito Santo nos tomar nos seus braços e nós subirmos com Ele ao encontro de Jesus. Os portais dos céus se abrirão e Ele estará lá para nos receber. O Espírito Santo, para que a gente possa ter uma vida de intimidade com Ele, é necessário algumas características ou decisões ou atitudes. Primeiro, que nós precisamos ter em nós um coração quebrantado, sensível ao perdão. Sem perdão não tem céu. Lamento muito, mas se o coração não estiver tratado, arado, trabalhado o suficiente para gerar perdão, fica complicado dizer que conhece o Espírito Santo ou que tem um relacionamento com Ele, porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Porque não há comunhão entre intriga e paz. Não há comunhão quando se anda em direções opostas. E o arrependimento, quem gera essa consciência do arrependimento, quem gera essa consciência do perdão, é só o Espírito Santo. Ninguém tem poder de convencer ninguém. Ninguém tem sabedoria suficiente para convencer ninguém do erro, do pecado. Mas o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma a nos convencer. A palavra diz que o papel do Espírito Santo é tão maravilhoso que ele vai pegando aquelas, digamos, aquelas partes mais horríveis que nós temos, né? Aquela parte assim mais podre do ser humano. Ele diz que o Espírito Santo vai olhando para essa nossa realidade e ele vai trabalhando em nós de forma a aquilo começar a nos incomodar. E quando aquilo começa a nos incomodar, aí sim, aí a gente começa então a viver um desejo de se libertar dessas atitudes, desse comportamento, dessa maneira de viver. É necessário que também nós, ao lermos a palavra de
Deus para se ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo é só através de relacionamento, não tem outro jeito, irmãos. Igreja, a gente só tem intimidade com alguém quando você convive com ele, quando você conversa com ele, quando você anda com ele, quando você dá tempo de estar com ele. A intimidade, ela vem da confiança que é gerada no relacionamento. Quanto mais confiança você tem no Espírito Santo, quanto mais você crê na palavra, quanto mais você conhece a promessa de Deus para você, para a igreja, mais confiança você desenvolve com o Espírito Santo, mais segurança você tem, mais ousadia você adquire, porque você sabe que no momento da dor, da angústia, no momento da indecisão, no momento do sofrimento, você sabe que o Espírito Santo, ele vem como consolador, ele vem como parceiro do sofrimento. Quando você está para baixo, desanimado, não vale a pena, bem que me falaram que um dia eu ia me decepcionar, bem que me falaram que tudo isso era só para eu me magoar, né? Porque o que mais a gente encontra hoje é pessoas que amam o vitimismo. Quanto mais vítima, mais elas acham que alguém vai ter compaixão delas. Mas olha, isso precisa de cura, precisa de libertação. Porque a palavra diz que Deus não deixou para nós um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, um espírito de vida, de coragem. E é por isso que nessas horas em que bate esse sentimento de que ninguém me ama, de que ninguém me quer, de que ninguém me dá apoio, de que ninguém olha para mim, eu acho que eu sou invisível, né? Nessa hora o Espírito Santo chega e ele diz: calma lá, pode ser que ninguém esteja te enxergando, mas eu estou. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas eu estou. Pode ser que ninguém te ame, mas eu te amo. Pode ser que você esteja se sentindo invisível, mas não, o seu nome está lá no livro da vida, e é isso que vale, é isso que conta. E é nessa hora que ele entra como o encorajador, aquele que diz: não olhe para os lados, olhe para cima. Não ande de marcha ré, ande rumo ao propósito de Deus. Não desista do que o Deus tem para você, porque alguém olhou de olho torto, porque alguém não lhe cumprimentou, porque você achou. Não perca o que Deus tem por conta de alguma coisa aqui da terra, porque na terra não tem nada que vale a pena. Tudo que vale a pena está no céu, e é de lá que vem para o nosso coração. Aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo, nesse papel de conselheiro, de mestre, eu fico maravilhada. Às vezes a gente está naqueles dilemas: o que eu faço? Para onde eu vou? Será que é confiável? Será que vai dar certo? Será que é isso que Deus mesmo tem para mim? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que isso nasceu no meu coração? Será que eu não estou lá passando o carro na frente dos bois? E aí gera aquela insegurança: se eu for e não dá certo, e se eu não for e perder a oportunidade. E é nessa hora que o Espírito Santo entra para fazer, que coisa mais linda, o alinhamento dos pensamentos. Ele te leva a pensar o que Deus quer para você. Ele te mostra, ele te revela em sonho. Ele levanta um mensageiro, ele levanta a palavra. Às vezes o culto acontece aqui, nós estamos todos aqui celebrando, cantando, e você está aí pensando: ai, Deus, fala comigo. Nada aconteceu, eu ainda não senti tu falar comigo. Fala. De repente, amados, uma palavra dita fechou o culto inteiro, porque era só o que você precisava ouvir. E o Espírito Santo trabalha assim, olhando
para as miudezas do nosso coração, olhando para aquelas coisas mais insignificantes, que às vezes parecem que vão passar despercebida, mas o Espírito Santo está alerta, e ele entra como conselheiro, orientando, dando direção, dando visão de futuro. Quando a gente lê a palavra, tem algo que eu gosto de fazer isso, e eu aprendi isso com o meu sogro. Quem conheceu meu sogro sabe que ele era um homem de muita oração, né? Não sei se a gente ora muito, mas quando eu me comparo com ele, eu digo que ele orava muito, porque eu nunca passei uma noite inteira orando, mas eu vi ele passar várias vezes, muitas noites orando. E quando eu olho para isso, eu aprendi com ele. Cada vez de manhã, quando ele saía do quarto e ia para o café, ele levava a Bíblia e ele dizia assim, fechava os olhos e dizia: Senhor, eu quero agora que o Senhor me dê a mensagem de hoje. Não quero ler a Bíblia como um livro de informação, quero ler a Bíblia como a tua palavra. Simples assim. Não leia a Bíblia como um livro que traz informações. Não leia a Bíblia como um livro de história. Não leia a Bíblia como um relato de homens que tiveram uma experiência única, extraordinária com Deus. Mas leia a Bíblia como a palavra viva e poderosa para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma. E o Espírito Santo, que é aquele que revela os mistérios dos céus e os enigmas e a profundeza da palavra, é Ele quem revela cada palavra. E é por isso que a palavra diz que ela é viva, poderosa, eficaz. Ela renasce a cada manhã. Cada manhã. E aí a gente volta lá para o salmista, quando ele, olhando para a situação que ele estava vivendo, lá no Salmo 3, ele estava fugindo de Saul, angustiado e acuado, tipo assim, olha, num deserto, né, sozinho, e sabendo que Saul estava com todo o exército procurando ele, caçando, feito um animalzinho, né? E ele está lá numa caverna, lá bem no deserto. E ao anoitecer, para nós é de tarde, lá é à noite, às 18 horas, Davi tem um momento de, eu vou dizer assim, olha, de intimidade com Deus de uma forma única. Ele sai daquela gruta, daquela caverna, sobe no penhasco e ele levanta a mão e diz assim: Tu és o Deus que me tiraste da malhada, me colocaste entre reis e príncipes, mas agora estou só. Olha o momento de solidão, de desamparo. Mas no Salmo 3, no verso 5, ele diz assim, olha: deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E aí a gente começa a olhar para a tranquilidade que ele tinha em saber que mesmo naquela situação, naquela condição e naquela circunstância, Deus cuidava dele enquanto ele dormia. E é isso que a palavra diz, que nós precisamos ter esse grau de confiança, de saber que a perseguição, o exército inimigo, o lugar em que estamos, a condição que estamos vivendo, não é motivo para desconfiar da fidelidade e da palavra dele.
não há nada que nos leve a desconfiar da fidelidade de Deus e nem da presença real do Espírito Santo. Nós precisamos, a palavra diz que só tem uma vida de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, quem nasce de novo. Mas será que no meio de nós tem alguém que não nasceu de novo? Tem sim. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor em Hebreus diz assim: porque Deus, ele diz, nós esperamos de vós muito mais coisas melhores do que o que fizeram. Ou seja, ali havia um grupo que, mesmo tendo experimentado a Deus, conhecendo Deus, sabendo que Deus tinha feito, provedor, fiel, um Deus que não desamparou, um Deus que cuidou em todo o tempo, ele diz que esse povo ainda se afastou de Deus de forma que não quiseram mais voltar para a presença de Deus. E o escritor, ele diz: vós que estáis vivendo hoje no contexto da graça, esperamos de vós um comportamento, uma atitude diferente desse povo que não reconheceu a grandeza, a misericórdia, a fidelidade, a proteção e a provisão de Deus. Ele espera de nós, igreja, um coração grato. E esse coração grato, ele só é gerado com a convivência do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Porque todo ser humano é egoísta. Todo ser humano é vaidoso. Todo ser humano gosta de aplauso. Todo ser humano gosta de elogio. Todo ser humano gosta de reconhecimento. Todo ser humano gosta de ser bajulado, de rasgação de seda. Aí o Espírito Santo vem e diz: ai, meu filho, não dá não. Aqui o negócio é mais magrinho. O negócio aqui é mais enxuto. Aqui a glória é para Ele. Tudo é dele, para Ele e por Ele. Se você quer ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, você precisa aprender a renunciar a você próprio. Você precisa aprender a renunciar aos seus sonhos pessoais, particulares. Ah, imaginando é pecado sonhar. Não, deixe que você sonhe os sonhos de Deus. Você pode sonhar, você pode ter esperança, você pode planejar, mas tudo isso depende unicamente da aprovação de Deus. Em Provérbios ele diz: é dado ao homem a liberdade de sonhar, de planejar, de querer, de desejar, mas o executar sai da minha boca. Então, o Espírito Santo diz que nós precisamos aprender a conciliar essa vida humana cheia de sonhos e desejos com os sonhos de Deus, para que a gente não se frustre, para que a gente não se magoe. E para a gente encerrar, quando a gente olha para esse processo da igreja, do Espírito Santo de Deus, é que nós vamos entendendo, meus queridos, que a palavra de Deus, ela é única. É a única que nos dá condição de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Olha, eu amo ler livros. A Dalva sabe disso, ela só me dá livro de presente. E eu amo isso. Mas isso não quer dizer que outros livros que eu leio preenchem o que essa palavra tem. Nunca. Essa palavra é única. Porque ela é vida. E às vezes a gente olha para as pessoas e diz: ah, não deu certo na vida. Como que não deu certo? A vida dá certo. Quem não dá certo são as pessoas. Por quê? Porque a vida é Jesus. E Jesus dá certo. Só não dá certo quando eu não quero Ele. Só não dá certo quando eu não ouço Ele. Só não dá certo quando o Espírito Santo não faz parte das minhas decisões. Só não dá certo quando eu não me submeto à autoridade dele. Só não dá certo quando eu não reconheço ele como o meu mestre, o meu conselheiro por excelência. Então a vida dá certo
Não existe vida que não dá certo. Existem pessoas que fracassam. Existem pessoas que vivem amargas, amarguradas. Existem pessoas que são de mal com tudo e com todos e com ela própria. Ela é tão mal dela mesma que ela não consegue viver em paz, nem com ela. E isso não é uma vida que não deu certo, porque Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Simples assim. Então a vida para dar certo é a vida de Jesus. O ser humano, para dar certo, ele precisa trazer Jesus para a sua vida. E ele precisa ter o Espírito Santo como seu aliado, aquele que não se aparta. Essa palavra que nós lemos, o Espírito Santo veio para estar com os discípulos, né? Ele veio para estar aqui no nosso meio, mas ele também veio para estar dentro de mim, dentro de você. E é por isso que a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele veio para habitar em nós. Ele está aqui, mas ele também habita aqui. A palavra diz com e entre os discípulos, entre e com eles, dentro dele e no relacionamento entre irmãos. Essa é a palavra que Deus deixou para que a igreja viva em comunhão e desfrute de toda a plenitude da graça e da alegria da salvação. Vamos ficar em pé? O Espírito Santo como pessoa precisa ser adorado, precisa ser amado, porque ele se entristece, ele se afasta. E o Espírito Santo, irmãos, é o único que nós temos aqui na terra agora. É só ele. E quem tiver de mal dele está perdido. A vida vai andar de marcha ré, porque só o Espírito Santo é a alavanca para o céu. Só o Espírito Santo é a mola propulsora que nos faz alcançar os degraus da vitória e para a eternidade. Nós nunca chegaremos à estatura de varão perfeito se não tivermos o Espírito Santo. Ele é o único. E como pessoa, ele precisa ser honrado. E como eu honro o Espírito Santo? Quando eu trago ele para fazer parte da minha vida, quando eu convido o Espírito Santo para me orientar, e quando eu estou naqueles momentos cabisbaixo, eu me jogo nos seus braços para que ele me console e me conforte. Eu me lembro que um dia, não sei quanto tempo, mas eu estava numa outra cidade a trabalho e eu tive assim um sentimento tão grande de estar sozinha, uma cidade estranha, longe de amigos, longe da igreja, longe da família, e no meio de pessoas que eu sabia que nenhuma delas ali eram amigos. E naquele dia, quando eu me sinto só, e eu fui no toalete do salão do evento onde nós estávamos, e eu dobrei meus joelhos e disse: Deus, se o Senhor me trouxe até aqui, eu sei que o Senhor tem um propósito. Cuida de mim, porque eu estou só. E naquele momento eu me senti abraçada. Naquele momento eu senti um abraço do Espírito Santo. E eu sei que assim como ele abraça você também. Ele é fiel. Ele nunca vai deixar você desamparado, porque ele tem uma missão de Deus aqui na terra: ser o amigo inseparável por excelência.
grupo vai fazer do grupo. Vai fazer uma coisa. Você precisa desse microfone? Enquanto o grupo de louvor canta, nos adora, né? Eu gostaria de fazer um convite. Eu não sei se nós temos entre nós pessoas que ainda não têm uma vida de intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai. Pessoas que talvez ainda não tenham se rendido inteiramente a seus pés. Eu me lembro que não sei se há 3, 4 anos passados, 5 anos, minha netinha está com 14, ela tinha 9 aninhos. E ela foi num encontro de pré-adolescência na igreja. E quando ela voltou, ela disse: vovó, sabia que eu aceitei Jesus lá no encontro? Eu disse: que lindo, minha querida, como assim? Ela disse: olha, eu fiquei sabendo, vovó, e eu sei que é verdade, que não é porque eu sou filha de crente, neta de crente, bisneta de crente, que eu sou crente. Mas hoje eu sou crente, hoje eu aceitei Jesus como meu Salvador. É isso que o Espírito Santo faz. Filho de crente necessariamente não é crente. Precisa se render, precisa se entregar, precisa se prostrar e precisa dizer: quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu gostaria de, nessa noite, se tem alguém que ainda não se rendeu, não se prostrou, não se entregou, gostaria de estar orando com você e a igreja também, tenho certeza disso. Você pode vir até aqui à frente, o grupo vai estar louvando, mas você pode vir. Se você sentir no seu coração que você precisa ter um encontro, se entregar, viver uma aliança de intimidade com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho. Aleluia, Jesus.
enfermo. E não, olha, Deus não precisa de nenhuma enfermidade para levar quem Ele quer levar. Mas Ele também cura. E Ele diz que quando nós clamamos, quando a igreja clama, o coração de Deus se move, os céus se abrem. Se tiver alguém entre nós que está enfermo, ou tem alguém por quem você queira apresentar a Deus, se você quiser vir aqui, nós vamos orar. Nós estamos com o nosso horário já no último instante. Mas eu sou uma testemunha, amados, do que Deus pode fazer quando alguém ora. Eu sou prova disso. Eu me lembro que há um tempo atrás eu vim ministrar aqui num congresso de ciclo de oração. E eu estava muito enferma. Eu ia fazer uma cirurgia na minha cabeça. E eu me lembro que enquanto essa igreja orou por mim, e 2 dias depois, que era a minha consulta, eu cheguei no médico e ele disse: Genilda, nós não vamos mais fazer a cirurgia, porque o seu tumor diminuiu muito, muito. E eu estou aqui como testemunha de que fui curada, não precisei fazer a cirurgia. E esse Deus, Ele não mudou. O Espírito Santo não mudou. Ele continua sendo médico por excelência. E aquilo que nós declararmos na terra, o Espírito Santo faz acontecer no céu. Soberano Deus, é pela imensidão das tuas misericórdias, é unicamente pela tua graça, teu favor, Pai, que hoje nós podemos nos tender e nos prostrar ante o teu altar e clamar a ti, Pai, pela tua intervenção, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor soberano. Pedir que tu venha agir, ó Deus, na saúde, no corpo físico, na mente, na alma, no psicológico, porque tu és um Deus que conhece cada parte de nosso ser. Tu és o Deus que nos fizeste, nos criaste, e tu és a autoridade soberana, Pai, sobre tudo e todos, e a enfermidade também se rende a ti, ó Pai. E nós desejamos nessa noite, pedimos e clamamos que a tua mão que não está encolhida, Pai, venha agir agora na vida dos teus filhos que estão aqui e buscam, Pai, a cura de uma enfermidade, a libertação de uma dor. Ó Deus, que tu venhas agir, meu Pai, curando o corpo, curando a alma, curando a mente, libertando, Pai, de sofrimentos, de angústia, de dores, de tristezas, de insônias, ó Pai, porque tu és o Senhor por excelência e tudo está nas tuas mãos. Tu és o remédio de Gileade, tu és a cura, e por isso, Pai, nós clamamos a ti porque te conhecemos. Pedimos que a tua boa mão esteja agindo agora, Pai, em cada organismo, em cada necessidade, mas curando, Pai, aquele que precisa de cura e de libertação, porque tu és Senhor, e nós nos prostramos e cremos, e a tua palavra, Pai, nos ensina que tu és o Deus que até a morte te obedece. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém.